Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje. É um momento significativo na minha carreira. Eu espero poder trazer para vocês muito do que eu aprendi ao longo dessa jornada pós-diagnóstico de autismo, o que eu venho vendo aí na sociedade e alguns pontos que eu entendo que são necessários para garantir que a vida das pessoas autistas seja uma vida melhor. Esse podcast, ele tem o objetivo de trazer informação e esse é um desejo do meu coração. Por ter esse desejo, que algum tempo atrás eu fundei a Spectrum Advocacia Especializada Humanizada. E o objetivo dela, como diz o nome, era humanizar o direito da pessoa autista, humanizar o direito da pessoa com deficiência. E para a gente falar de humanização, a gente precisa trazer conscientização, combater a desinformação e combater mais do que tudo o capacitismo estrutural. Então, eu espero que dentro aqui da minha pequenez eu consiga reativar o modelo da Spectrum para poder trazer uma advocacia humanizada para nós, trabalhar com os colegas parceiros e utilizar esse espaço para que a gente possa construir uma sociedade, como diz a Constituição, mais livre, mais justa e mais igualitária para todos, em que todos tenham o direito de ser e existir da forma como são. E para esse primeiro episódio, eu quis trazer algumas coisas que são muito simbólicas para mim. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Larissa, mais conhecido como Lari Menina Azul. E eu já tive a oportunidade de comentar com quem me segue no Instagram um pouquinho dessa história, que a Lari Menina Azul ela surgiu para poder trazer luz à Larissa autista, que é a Larissa que eu sempre fui, e que antigamente não existia porque eu não sabia desse diagnóstico. Então, por muito tempo, eu não pude ser quem eu era. E hoje, sendo que eu sou quem eu sou, eu estou aqui para poder garantir, dentro da minha condição, que cada vez mais pessoas tenham o direito de saber das suas comorbidades, saber das suas questões neuropsicológicas e ser quem são nesse mundo, podendo abrir mão das mesclas. Para esse momento, eu quis trazer para vocês algumas simbologias que são muito importantes para mim. Essa roupa, ela traz símbolos que são da causa e também fazem parte da minha vida. Aqui, ó, está meu broche da advocacia. Ser uma advogada autista me traz a percepção do quanto a gente tem um judiciário que ainda invalida os nossos direitos, apesar de termos aí comemorado recentemente, se eu não me engano, 34 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Por conta do TDAH, eu posso ter me equivocado em relação à data, mas isso não prejudica o fato de que nós temos décadas de lei brasileira de inclusão implementadas no nosso país como uma norma com natureza constitucional e que até hoje não é validada. Temos também a Lei Berenice Piana, que é a lei que garante ao autista a condição de pessoa com deficiência. Mas, infelizmente, nós não temos essas leis consideradas na sociedade. E, pasme, muitas vezes essas leis sequer são consideradas no judiciário, o que gera uma invisibilização e um grande adoecimento da nossa pauta. Invisibilização porque as pessoas não entendem quem somos. E adoecimento da nossa pauta, melhor seria adoecimento da nossa comunidade, que não tem amparo social, não tem amparo judicial e muitas vezes fica adoecida. Então, ser uma advogada autista e criar um escritório feito para autistas, focando a humanização da nossa condição, faz com que nós tenhamos uma forma melhor de se posicionar no judiciário e fazer valer os nossos direitos. Outro ponto que é importante é esse lacinho aqui, ó. É o símbolo internacional do autismo. Gente, ignora a minha unha, tá? Eu não tive tempo de fazer porque a maternidade atípica não me permite ter horários para fazer unha, na maioria das vezes. Então, entre ficar uma hora fazendo unha e uma hora deitadinha com a minha filha, eu prefiro ficar deitadinha com ela. Então, por favor, me perdoem esse ponto. Mas voltando ao que estávamos falando, esse lacinho aqui, ó, é o símbolo do autismo. É o laço que demonstra que sou uma mulher autista, com o símbolo instaurado pela Lei Berenice Piana, que é o símbolo oficial do autismo, o símbolo do quebra-cabeça. Outro ponto importante de mostrar para vocês é esse cordão de identificação que está aqui. E esse cordão traz duas simbologias que são muito importantes. A primeira delas é o símbolo de quebra-cabeça, ou seja, qualquer pessoa que vocês encontrem pela rua e que esteja usando um cordão com o símbolo de quebra-cabeças, presume-se que essa pessoa é uma pessoa autista. Por que presume-se? Porque, infelizmente, muita gente vem utilizando este cordão sem ser uma pessoa autista. E isso está equivocado. Lembra o que eu falei para vocês? Aqui, ó, é um cordão de identificação. Então, ele serve para identificar pessoas autistas.
ele pode ser utilizado com ou sem o crachá de identificação. O crachá de identificação não é obrigatório. Agora, o cordão de identificação, ele pode ser utilizado se o autista quiser, para poder valorizar essa condição. Porque, infelizmente ou felizmente, o autismo não tem cara. O outro símbolo que está aqui é o símbolo do cordão de girassol. O cordão de girassol é o símbolo das deficiências ocultas e foi instaurado recentemente em lei. O cordão de girassol indica que eu tenho, além do autismo, alguma outra comorbidade. Eu posso usar só o cordão de girassol enquanto pessoa autista? Sim. Mas eu também posso, como eu sempre opto, usar o cordão de girassol mostrando que tem uma deficiência oculta e o cordão do autismo para mostrar que sou autista. E por que eu prefiro assim? Porque eu também tenho uma outra condição oculta de saúde que é invisibilizada e não possibilita que as pessoas identifiquem a vulnerabilidade que eu tenho de saúde e a minha condição de pessoa com deficiência. Então aqui, ó, eu uso esse cordão de girassol para mostrar que eu sou uma mulher com doença rara, portadora de síndrome Ehlers-Danlos, que é um comprometimento do tecido conjuntivo do corpo que gera fraqueza, desautonomia e que torcemos aí para que em breve seja considerada pessoa com deficiência também. Até porque, né, curiosidade, tivemos um avanço e uma lei recente, aprovada pelo senador Romário, se eu não me engano, tornou a fibromialgia uma condição de deficiência a partir de 2026. Então, trazendo esses símbolos aqui para vocês, queria trazer o último deles para esse momento, que é essa xícara, que ela é muito simbólica para mim, e eu queria contar a história dela para vocês. E desculpe se eu me emocionar. Essa xícara me foi dada no meu último dia de trabalho, antes de eu entrar em licença maternidade, né? dia 2, nas comemorações do dia 2 de abril. E uma amiga querida, né, manda um beijo para ela, Priscila, fundadora do Coletivo de Neurodivergentes do Banco do Brasil, ela me presenteou com essa xícara, né? Falando o seguinte: amiga, eu sei o quanto vai ser desafiador para você a maternidade atípica. E me apontou essa foto aqui. Mas eu não quero em nenhum momento que você esqueça quem você é. E aí, ela colocou os símbolos das bandeiras que eu defendo. Trabalhar com a justiça enquanto direito, para que de fato o direito seja justiça, empregada da Caixa, fundadora do Coletivo Nacional Caixa Autista e, com muito orgulho, uma mulher neurodivergente. Então é com muito orgulho que aqui estou eu, obrigada Priscila, podendo segurar essa xícara e dizer que sim, estou vencendo os desafios da maternidade, consegui passar pela gestação, que foi muito desafiadora, e consegui, após o término da minha licença maternidade, estar aqui de novo com vocês, com grandes projetos, grandes novidades, para mostrar que sim, nós, mães atípicas, podemos sim ser inseridas no mercado de trabalho, conseguimos sim lidar com as nossas diversidades, ser quem somos. E aí eu mando um beijo aqui para os meus 2 filhos, Natan, de 16 anos, um rapaz atípico, autista também, e para minha bebezinha Alice Helena. E por que eu falo disso? Para dizer para vocês que neste lugar aqui, o direito não vai ser tratado como ele é tratado em outros locais. Aqui é um lugar em que cabem as mães, cabem as crianças autistas e cabe a conscientização. Então, estou muito feliz de contar com vocês aqui. Espero que em breve vários dos meus amigos que são da causa estejam aqui compartilhando experiências, trazendo as nossas vivências para, de fato, humanizar o direito. O objetivo desse podcast é trazer humanização à nossa condição, é trazer consciência de quem somos para que nós, enquanto sociedade, possamos garantir a execução e a existência dos direitos na sociedade. Nós possamos garantir que as nossas crianças autistas, os nossos adultos autistas, não sejam massacrados no ambiente escolar, não sejam negligenciados com diagnósticos que são adiados porque os pais muitas vezes negam a condição de deficiência ou de neurodivergência, e que quando cheguemos ao mercado de trabalho, que nossos colegas não nos julguem, não nos definam como pessoas inferiores e que nós tenhamos condição de fato, viver na sociedade com dignidade humana, como preconiza a nossa Constituição. E para esse episódio de estreia do podcast da Spectrum, eu queria falar para vocês sobre um assunto muito importante que eu sempre abordo no meu Instagram, que eu sempre falo com todos aqueles que conversam comigo: capacitismo estrutural. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe do que se trata? Em linhas gerais,
o capacitismo estrutural é a visão da pessoa com deficiência como alguém inferior, alguém de menor capacidade. Essa visão, infelizmente, ela está enraizada na nossa sociedade e é ela que impede que todas as pessoas com deficiência estejam vistas, inseridas na sociedade como alguém diferente e não como alguém inferior. Vocês entendem a importância disso? E vocês sabem por que nós temos na nossa sociedade o capacitismo estrutural? Essa não é uma resposta simples e é multifatorial, mas eu queria trazer um ponto específico que vale a pena ser abordado. Aqui no nosso país, nós tivemos o chamado genocídio brasileiro. Até pouco tempo atrás, a gente tinha a estrutura de manicômio. Então, todas as pessoas que não eram desejadas socialmente, elas eram banidas para o manicômio. Como é que funcionava isso? Não sei se todos sabem, mas existia um padrão de normalidade do que era aceito enquanto sociedade. E as pessoas que fugiam desse padrão, elas eram banidas da sociedade para serem medicalizadas, excluídas fisicamente mesmo. E qual foi a consequência disso? Primeiro, eram enviadas para o manicômio aquelas pessoas que não se comportavam adequadamente ou tinham deficiência intelectual. Depois, começaram a mandar para o manicômio as pessoas que possuíam vícios ou que não conseguiam arrumar emprego. Só que aí a situação começou a ficar um pouco mais grave, porque, por exemplo, trazendo um exemplo específico, quando um homem ia se separar de uma mulher, ele bania essa mulher para o manicômio porque alegava que ela tinha problemas de saúde e de comportamento e que, por isso, ela não tinha mais condição de viver em sociedade, o que deixava esse homem livre para poder contrair um novo casamento. Entendem o perigo disso? Só que mais do que isso, as consequências foram nefastas quando a gente fala da saúde dessas pessoas que foram banidas. Porque a partir do momento que uma pessoa era determinada para ser enviada a um manicômio, dificilmente essa pessoa retornaria à sociedade. Mas vamos dizer que no manicômio ela fosse tratada com algum objetivo de ter uma melhor qualidade de vida. Mesmo assim, já seria bastante indigesta essa situação, né? Mas não era isso que acontecia, não. A partir do momento que essa pessoa era mandada para o manicômio, a partir dali vinha, né, uma sentença de morte. Então, quase ninguém saía vivo dali. E nós temos no nosso país um dos maiores genocídios que já aconteceu na história e que ficou invisibilizado. É o chamado genocídio brasileiro. E é bem simbólico a situação que ocorreu no manicômio de Barbacena. Tem alguma coisa na mídia sobre isso, mas na maioria das vezes é invisibilizado. Muitas pessoas morreram ali e ficavam sem roupa, sujas, sem medicamento, levando o eletrochoque na cabeça e banidas da sociedade mesmo. Se elas não apresentavam nenhum tipo de deficiência ou loucura, como diziam à época, ao entrar naquele ambiente, a loucura se instalava, né? Até por saber que não teria mais como sair dali. Então, quão grave é ter acontecido isso na nossa sociedade, né? Por isso, iniciamos um combate, uma luta antimanicomial, notadamente pela saúde mental, para que as pessoas pudessem viver na sociedade, para que não tivessem que ser segregadas se elas não cumprissem o padrão do que a sociedade diz que é normal. E esse movimento, até hoje, ele ainda está vigente. E aí nós tivemos as pessoas com deficiência, as pessoas ditas loucas, soltas, digamos assim, na sociedade. E essas pessoas ficaram sendo vistas como pessoas inferiorizadas, que deveriam estar no manicômio, deveriam estar escondidas em casa, mas estavam na sociedade. Então a sociedade começou a tolerar essas pessoas, mas pensando que elas são inferiores, porque elas não são normais. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas se a gente pensar com calma, não é assim que a sociedade vê as pessoas com deficiência? E quando essa pessoa tem uma deficiência oculta, o que as pessoas falam? Ah, você é muito normal para ser deficiente. Então eu não entendo você enquanto pessoa com deficiência. E aí se alguém vê uma mulher como eu na rua, fala, ué, você está estacionando na vaga de pessoa com deficiência, por que se você não tem deficiência nenhuma, eu não estou vendo deficiência em você? No caso do autismo em específico, nós, pessoas autistas, nós, mães atípicas, nós fazemos um grande sacrifício para que, em público, nós e nossos filhos nos comportemos de maneira adequada até para não sermos rechaçados.
Agora, quando a gente consegue atingir esse espaço, as pessoas dizem que nós não somos pessoas autistas. E esse é uma pincelada na grande realidade do que é o capacitismo estrutural na nossa sociedade. Trazendo o recorte para o universo da pessoa autista, a situação fica ainda mais complicada. Por quê? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que causa duas grandes características: alteração na reciprocidade, na comunicação social. Ou seja, o autismo faz com que a pessoa autista tenha dificuldade de compreender as nuances sociais, dificuldade muitas vezes de se comunicar. Uai, Larissa, mas você é uma mulher autípica que está aí se comunicando muito bem. Eu não estou me comunicando, eu estou falando, porque eu tenho altas habilidades em oratória. Isso não significa que se tivesse um interlocutor do meu lado que eu estaria compreendendo o que ele está dizendo. Eu não tenho habilidade de ler expressões faciais. E toda a terapia cognitivo-comportamental que eu faço é para garantir que eu consiga entender o que o universo normotípico me traz. O que é o universo normotípico? É o universo das pessoas ditas normais, ditas típicas. Então, teríamos, por contrapartida, o universo das pessoas normoatípicas. Mas esse é um tema que a gente deixa para discutir com profissionais em algum momento oportuno aqui no podcast. Voltando ao que estávamos dizendo, então temos todos déficit na comunicação e na interação social. Temos uma bateria muito pequena e somos preparados para, quando estamos em sociedade, nos comportar da melhor maneira possível para parecer alguém normal. Nem todos de nós conseguem. E os que conseguem são invalidados como autista. Os que não conseguem, aí sim são caracterizados como autista. Então a sociedade entende que a pessoa autista é aquela que está em crise. É aquela criança batendo aqui no ouvido, o microfone, batendo no ouvido, ou gritando, ou berrando, ou tendo uma crise. Olha o que eu falei para vocês. A sociedade entende que a pessoa autista é uma criança, muitas vezes menino, em crise, manifestando estereotipias ou tendo uma crise. Tem tantas nuances aí, né? Tem tanto desconhecimento na sociedade sobre o que é ser uma pessoa autista, né? A sociedade muitas vezes, inclusive, desconhece que a Lei Berenice Piana transformou a pessoa autista, a melhor palavra nem é transformar, ela deu o status de pessoa com deficiência à pessoa autista. Por quê? Por toda essa dificuldade que temos de entender e interagir com a sociedade ao nosso redor. Mais do que isso, nós temos, grande parte de nós, déficit no processamento sensorial. O que significa isso? A nossa interação com o ambiente, ela é deficitária. A forma como todos os meus sentidos processam as informações externas é deficitária. E por esse motivo, no meu caso em específico, há uma sobrecarga cerebral que geram crises emocionais, adoecimentos físicos, processos alérgicos, dificuldade em processos digestivos. Então, esse conjunto de sintomas, assim, digamos, torna o autismo uma deficiência. Será que você que está assistindo esse podcast sabia disso? E se não sabia, o que você entendia que era uma pessoa com autismo? O que as pessoas ao seu redor entendem que é uma pessoa com autismo? Acredito eu que é bem diferente do que eu estou falando. E por isso, a visão que se tem da pessoa autista é uma visão capacitista. Vamos expandir um pouquinho o conceito. Uma pessoa na cadeira de rodas também parece uma pessoa inferior porque ela não consegue andar? Uma pessoa com dificuldade auditiva parece alguém inferior porque não consegue ouvir? Uma pessoa com deficiência visual parece alguém inferior porque não consegue ver? Eu sei que essa resposta é difícil e muitas vezes o que a boca vai falar é diferente do que a mente vai pensar. Mas é importante trazer para vocês um conceito atual da Organização Mundial de Saúde, que em breves palavras diz que a condição de deficiência está na interação do indivíduo com o ambiente. A condição de deficiência, ela está nas barreiras que o indivíduo enfrenta quando ele interage com o ambiente. E qual a importância disso? A importância disso é dizer que a barreira não está na pessoa, não está no indivíduo, e sim na sua interação com o ambiente.
Isso é dito pela Organização Mundial de Saúde e a gente pode fazer uma dedução bem simples a respeito. A deficiência não está na pessoa, a deficiência está na sociedade. Ué, Larissa, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se uma pessoa tem uma dificuldade de locomoção e eu forneço a ela uma tecnologia que a permita se locomover, a deficiência dela em relação àquela barreira, ela está sanada. Se uma pessoa tem dificuldade auditiva e eu permito a ela, enquanto sociedade, utilizar um aparelho que possibilita uma audição plena, a deficiência dessa pessoa em relação à sua interação com o meio, ela está sanada. E a pessoa autista, que possui déficit de comunicação e interação social? Como essa deficiência será sanada, uma vez que a nossa deficiência, de fato, está no relacionamento com a sociedade? E a sociedade não entende nada do que é ser autista e, por não entender, continua um processo contínuo de exclusão da pessoa autista. Quando a pessoa autista fica tratada, ela está muito normal para ser autista. E quando ela está em crise, ela não tem condição para nada. Entendem o dilema que nós da comunidade autista vivemos? Entendem o porquê da necessidade da Spectrum, uma advocacia especializada humanizada, chegar no mundo? Nós precisamos traduzir o que é ser uma pessoa autista até para o judiciário. Nós precisamos explicar para os operadores do direito, advogados que trabalham na causa, juízes, o que é ser uma pessoa autista. Porque a maioria deles não entende. E aí, quando a gente fala no contexto de pessoas com deficiência de forma geral, a gente tem aí essa invisibilização da condição autista, num rol de condições de deficiência, porque cada uma dessas deficiências possui peculiaridades. Então, falar em pessoas com deficiência como um grande grupo homogêneo, isso é um capacitismo, que tem a ver com a etimologia, não a etimologia, a simbologia e o significado do nome deficiência. O que vocês pensam quando a gente fala em deficiência? Então, essa é a realidade do capacitismo estrutural que existe na nossa sociedade. Poxa, Larissa, você falou muito, mas eu não entendo que exista um capacitismo estrutural na nossa sociedade. Eu vou trazer alguns dados para vocês que mostram um pouquinho dessa realidade. A gente tem pesquisa do IBGE falando sobre a comunidade de pessoas com deficiência, uma média de 25,8% da população, acho que é isso, tá? Da população em condição de deficiência. Não tem dados específicos sobre o que é a condição autista dentro desse universo ou quais são os tipos de deficiência. A gente tem um sistema de cotas, como eu disse, né, que a lei de cotas, eu acho que a lei de cotas completou 34 anos agora, se eu não me engano. A gente tem uma realidade que é dita nessa lei, de que empresas com mais de 100 empregados precisam contratar entre 2% a 5% de pessoas com deficiência para compor o seu grupo de empregados. Isso para garantir que as pessoas com deficiência, de fato, estejam no mercado de trabalho. Mas sabem qual é a realidade? Mesmo com tanto tempo de existência dessa legislação, a gente nunca conseguiu garantir que essas cotas fossem, de fato, cumpridas. E quando elas são, os empregados entram no mercado de trabalho e são alocados em atividades muito simples, como organizar arquivos ou apertar botões, porque entendem que a sociedade entende de fato, que as pessoas com deficiência, elas servem para esse tipo de atividade. Como eu vou ter um chefe deficiente, um líder deficiente? Mais grave do que isso, muitas empresas preferem pagar multa a contratar pessoa com deficiência. Entendem o absurdo da gente precisar ter uma lei que garanta a contratação de pessoas com deficiência? Mais absurdo ainda é empresas preferirem pagar multa a contratar pessoas com deficiência. Isso porque não se sabe, na nossa sociedade, que o direito ao trabalho, de acordo com a Constituição Federal, ele é o direito do empregado, do cidadão. O direito ao trabalho, ele não é da empresa de contratar, é da pessoa adulta, cidadão brasileiro, ter acesso ao mercado de trabalho para poder garantir a sua subsistência. Isso é o que diz a nossa legislação. E a gente tem aí, como eu disse, uma média de 25% da população como pessoa com deficiência e essa lei de cotas que afirma que 3 a 5% das vagas devem ser preenchidas por pessoas com deficiência. Já veem aí que esses números não batem? E qual é a consequência disso?
A grande maioria das pessoas com deficiência vive em situação de extrema vulnerabilidade social, muitas delas dependendo de benefícios sociais, notadamente o BPC, não é tão fácil conseguir. Então, é uma realidade muito invisibilizada, né? A grande parte dessas pessoas depende da renda de outros membros da família. O Estado não oferece garantias de execução do direito à saúde ou tecnologias assistivas para que essas pessoas possam se colocar em melhores condições, o que gera grandes adoecimentos, comorbidades adquiridas, que prejudicam demais a qualidade de vida, a duração da vida das pessoas com deficiência. Sei que foram muitas palavras ditas aqui, mas eu entendo que no coração de cada um de vocês ficou uma marquinha do que é o capacitismo estrutural, do porquê que eu estou aqui, do porquê que eu deixei minha filha em casa, retomando a minha carreira para estar aqui, do porquê que eu fiz questão de trazer esse podcast para vocês. Então, por tudo isso que eu disse para vocês, eu sou uma defensora contumaz do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo soubermos quem somos, mais fácil fica tratar a nossa realidade. Mais fácil fica evitar que nós desenvolvamos comorbidades. Para quem não sabe, a pessoa autista com diagnóstico tardio desenvolve comorbidades que não existiriam se o diagnóstico fosse precoce. Quer um exemplo? O que são comorbidades do autismo, muitas vezes desenvolvidas por ausência do diagnóstico precoce? E eu estou falando enquanto leiga, a gente pode explorar melhor esse assunto com profissionais da área. Mas, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ideação suicida, transtornos de humor, sendo todos esses quadros adquiridos. Então, enquanto mulher autista, enquanto mãe atípica, o meu sonho, e eu vou trabalhar para isso, é que um dia nós tenhamos o diagnóstico precoce obrigatório na tenridade escolar. Para que esse seja um documento tão comum que todos tenham. Seja um manual de como funcionamos. E a partir do momento em que entendemos como funcionamos ainda na mais tenra idade, podemos desenvolver estratégias educacionais que garantam o direito à educação, podemos identificar habilidades daquela pessoa e desenvolver essas habilidades para que essa pessoa possa, de fato, trabalhar com aquilo que gosta, com aquilo que é boa. Não parece justo? Não seria adequado ao mundo ideal? Não um mundo idealizado, um mundo ideal que nós podemos trazer para a nossa realidade. Então, com esse último pensamento, eu deixo aqui esse chamado a todos vocês. Enquanto ainda não temos como realidade obrigatória na nossa sociedade o diagnóstico precoce, eu peço para que vocês, pais e mães que estão me ouvindo, olhem com um olhar atento e amoroso aos seus filhos. Aceitem as orientações e observações que vêm do ambiente escolar, indicando algum tipo de neurodiversidade ou comportamento atípico nos seus filhos e providenciem as avaliações. A gente sabe muitas vezes, e eu falo como filha de professora, que os professores conseguem ali, porque trabalham com muitos alunos e têm a experiência, eles conseguem perceber aqueles alunos que por um motivo ou outro não acompanham o padrão da turma. Mas muitas vezes tem dificuldade de falar isso para os pais, porque os pais negam. Não, meu filho não. O meu filho não? O quê? Por que negar a diferença do seu filho? Se ao invés de negar, nós observarmos, identificarmos, avaliarmos e entendermos, qual será a qualidade de vida do filho? Até porque se o filho apresenta uma neurodivergência, quiçá autismo, negar não vai mudar a realidade. Negar vai tirar oportunidades da criança. Sabe por quê? Porque nós temos podas neurais. Então, o diagnóstico feito antes dos 2 anos é mais eficaz do que um diagnóstico feito antes dos 7 anos, que é o mais eficaz de todos. Após os 7 anos, a gente tem pouca neuroplasticidade para poder modelar esse cérebro. E a gente tem aí já comorbidades adquiridas que vão piorando ao longo do tempo. Entendem a importância disso? A gente pensa em alimentar bem o filho, cuidar e educar, mas a gente não pensa em entender quem de fato o nosso filho é. E se o nosso filho é uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa autista, por que viver o luto? Entendem a importância de combatermos o capacitismo estrutural? Um dia, vou trazer para vocês aqui relato de mães, assim como eu, que temos muito orgulho dos nossos filhos,
com todas as neurodivergências que eles apresentam, para dizer para vocês que sim, são seres humanos incríveis, que com todo o suporte que nós pudermos oferecer enquanto sociedade, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto rede de apoio, poderão se desempenhar atividades incríveis na sociedade, contribuir positivamente para que nós tenhamos um futuro melhor. Então, essa é a consideração que eu deixo para vocês. Agradeço muito a oportunidade de contar com vocês aqui me ouvindo durante esse tempo e peço para que todos divulguem essas informações, caso desejem, divulguem esse material, mas caso não possam, que sejam voz ativa na conscientização da sociedade no combate ao capacitismo estrutural que impede que tenhamos direitos. Se temos direitos, será que temos que recorrer ao judiciário para ter acesso a eles? E quando recorremos, será que de fato conseguimos? Os juízes entendem o que a gente está falando, as nossas demandas? Então fica a reflexão para todos vocês. Agradeço a presença de todos, contando uma história que é muito simbólica para mim e que acredito que muitos de vocês já ouviram. Houve um incêndio na floresta e todos os animais começaram a fugir, exceto um, o beija-flor. O beija-flor começou a, com seu pequeno bico, pegar pequenas gotículas de água e jogar no fogo. E os outros animais diziam o quê? Beija-flor, que absurdo que você está fazendo! Do seu tamanho, você quer tentar apagar um incêndio? E o beija-flor falou o contrário. Eu não quero apagar o incêndio. Eu quero mostrar para vocês que eu estou fazendo a minha parte. E talvez se todos vocês também estivessem fazendo, a gente conseguiria dominar esse incêndio. Fica a reflexão. Até o próximo episódio.